terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e tem 13 ainda dentro do tópico Emprego da Fortuna. Mensagem psicografada por Fenelon em Alger, 1860, onde ele diz: ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. Então, reparem, nós estamos tratando aqui, dentro desse capítulo 16, do tópico emprego da fortuna, né? Olha que a palavra emprego, ela significa exatamente o que? Utilização. Então, todo esse tópico, ele diz respeito a como utilizar a fortuna de acordo com princípios evangélicos. E praticamente todos os ensinamentos aqui contidos, todas as mensagens, elas sempre voltam a esse ponto de que os bens materiais que estão em nossas mãos são um empréstimo da divindade. E inclusive o nosso próprio corpo, nós temos até enfatizado isso, né? Por quê? Porque são bens que nós não levaremos conosco depois que desencarnarmos, né? Então tudo que ao desencarnarmos nós tivermos que deixar aqui na Terra, né, nesse planeta, significa que é apenas um empréstimo da divindade para que a gente o gerencie na direção da evolução espiritual nossa e daqueles a quem a gente puder influenciar. O mau emprego da fortuna, né, consiste em não fazê-los servir senão à satisfação pessoal, que seria a própria definição de egoísmo, né? Então, usar os meus bens para, por exemplo, receber elogios, né, evitar críticas, né, para sempre ganhar, né, para evitar perder, para ter fama, né, para ter reconhecimento, isso é o mau uso da fortuna no sentido evangélico, né? Por quê? Porque é a fortuna, o uso da fortuna para o fortalecimento do ego, e o caminho espiritual é justamente a dissolução do ego, né? A dissolução do eu, né? E ele segue dizendo: ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. Olha a nossa mensagem de hoje: adoração e fraternidade, né? Então aqui isso toca no tópico da fraternidade, né? Usar a fortuna sempre tendo como critério do bom uso que ela beneficia a outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Isso aqui lembra inclusive a passagem de Jesus, onde ele fala sobre o óbolo da viúva, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ele está no Sinédrio, no templo judeu da época, e várias pessoas vêm para depositar aquela contribuição, né, para a igreja, para ajudar a igreja no caso, né? E ele para com os discípulos observando essas pessoas e vê assim que tem várias pessoas que depositam grandes quantias, né? Grandes quantias. E aí vem uma viúva pobre e ela deposita um óbolozinho, uma coisinha pequena. E aí Jesus, para dar um ensinamento aos discípulos, né, ele disse: em verdade vos digo que essa viúva doou muito mais que todos os outros, porque ela tirou daquilo que ela não tem. Então o que ele quis dizer com isso, né? Ele não quis dizer que as outras doações fossem inúteis, né? Mas aquelas pessoas não precisaram fazer qualquer tipo de sacrifício, né? E o ego, ele tem aversão ao sacrifício, né? E ela não, ela tirou de algo que ela tinha, né? Então ela é como se ela tivesse ido além de seu próprio ego, da satisfação de seu próprio ego, para ajudar, né? No caso ali, uma obra religiosa. E os outros não, eles deram até quantidades maiores, mas para eles isso não faria a menor falta. Então não havia assim um exercício na parte deles de dissolução do ego. Então por isso Jesus chama a atenção dos discípulos, para que eles comecem a compreender com mais profundidade, né, o que significa o bom emprego da fortuna. Porque a gente tende inclusive a dizer assim: um óbolozinho isso nem é fortuna. Para ela era muito mais do que para os outros a quantia que eles deram, porque ela precisava muito mais daquilo do que os outros da grande quantia que deram. Então
quantidade dentro da perspectiva espiritual não é critério para avaliar a amplitude e a profundidade de um gesto, espiritualmente falando, né? O critério é a qualidade do gesto. E como é que se mede a qualidade do gesto? Pela proporção do esquecimento de si mesmo e da preocupação com o outro. Essa é a grande questão, né? E ele segue dizendo: o mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. Olha que lição interessante, né? Então, o melhor emprego que alguém que tem realmente muito capital pode fazer dessa fortuna, do ponto de vista espiritual, melhor até do que ele doar às pessoas, é oferecer às pessoas a oportunidade de trabalho, né? Até porque o trabalho é uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos. Então, ao dar oportunidade de trabalho para as pessoas, com esse trabalho elas conseguem satisfazer suas necessidades materiais e cumprir uma lei moral e se desenvolver também espiritualmente. É por isso que ele está colocando dessa forma, né? Mas, melhor do que doar, né, é oferecer, criar com a sua fortuna oportunidades de trabalho para as pessoas, né? Melhor ainda se forem trabalhos que contribuam para elevar espiritualmente, né? E aí ele diz: e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada, né? Então aquele a quem eu ofereço trabalho, ele recupera a sua dignidade, né? Ao passo que aquele que muitas vezes vive na dependência de receber esmola, né? Ele na verdade interiormente se enfraquece, ele fica se achando impotente, né? Dependente de outrem, né? Incapaz de prover a sua própria subsistência. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, não condena a concentração da fortuna, né? Condena a não circulação dessa fortuna concentrada, o não emprego dessa fortuna para crescimento espiritual daquele que a detém, né? E daqueles a quem ele pode ajudar, né? O que a doutrina condena é que ela fique assim como uma água parada, apodrecendo, né, na mão daquele que a detém. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fome benfazeja. Isso aqui ele está se referindo ao prazer espiritual que existe na ação de ajudar com sinceridade, né? Todas as pessoas, não é à toa, porque a gente às vezes quando pensa assim, né, em personalidades como Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e outros, né, a gente pensa assim, nossa, eles viveram uma vida assim triste, né, renunciaram à alegria. Não, eles não renunciaram à alegria, eles tinham mais alegria no que eles faziam do que se eles tivessem ficado presos a essa vida comum, né, que luta só pela matéria, porque o espírito evoluído, ele é sábio. Ele não vai trocar o maior pelo menor, né? Ele trocou porque ele teve visão, né? Essa alegria interior a que está se referindo aqui Fenelon na mensagem é a alegria do coração que ama, né? Do coração que se doa, né? Que era o caso de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e outros santos, né? Então é disso que ele está falando aqui, né? Há uma alegria muito grande nisso. Então, aquele que detém uma grande fortuna, ele pode usufruir não só da felicidade que trazem os bens materiais, né, do conforto que trazem os bens materiais, como dessa alegria, né, de usar a sua fortuna para benefício do próximo, né, de ter essa alegria íntima também, né? Por isso que ele diz que o coração se saciará, né? O coração se saciará, se alegrará. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixou o vazio no coração. Ou seja,
não é, o problema não é se a pessoa é rica ou se ela é pobre. Do ponto de vista espiritual, o problema é se é egoísta ou se é altruísta. Isso é que faz a diferença, né? Porque nós temos ricos egoístas, pobres egoístas, ricos altruístas e pobres altruístas, né? A felicidade aqui no ponto de vista espiritual não é definida por ter ou não ter a fortuna, né? Mas por ser ou não ser egoísta, por ser ou não ser altruísta. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entra no gozo do vosso Senhor. Aquela parábola dos talentos, né, que Jesus fala, né, que é aqueles que receberam os talentos e os multiplicaram. Esse multiplicar não é tornar a fortuna maior, mas é transformar tudo que recebeu em bênçãos, né, para o mundo que ele habita, para a sociedade com a qual ele convive. É isso que ele chama de multiplicar. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Então, mais uma vez, ele ressalta a ideia, né, de que o problema da fortuna é se ela ficar improdutiva. Esse improdutivo não é do ponto de vista material, a gente tem que sempre ressaltar, é improdutivo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de gerar bênçãos, não apenas de gerar mais fortuna, né? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral, né? Ou seja, aqui no século XIX já existe toda uma dinâmica econômica muito mais complexa do que existia na época de Jesus, sobre a qual Jesus não poderia falar porque os homens naquela época não conheciam essa realidade, né? Então aqui o que Fenelon está ressaltando, e vejam que ele está falando no século XIX, né? Isso aqui é 1864, se eu não me engano, que foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, essa possibilidade de emprego produtivo da fortuna se multiplicou mais ainda, porque não existe só indústrias hoje, né, como ele está falando aqui, né? Existe internet, existe uma série de tecnologias que podem também ser usadas para a prática do bem, para a difusão do Evangelho, né? Como, por exemplo, as redes sociais para a difusão do Evangelho, né? A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de aquele que a recebe, dela não se envergonhe. Então ele conclui a mensagem dessa forma, né? Ele não condena a esmola, porque em alguns momentos a pessoa precisa de algo ali, né? Mas a esmola é vista como algo emergencial, para resolver ali uma coisa pontual, né? O ideal, como ele diz aqui na linguagem dele, é converter isso em salário, ou seja, converter aquilo que é dado em oportunidade de trabalho para aquela pessoa, para que ela mesma, se tornando independente, possa prover a sua própria subsistência, né? Então o que a gente vê é que a caridade material, ela só engrandece espiritualmente quando ela vem acompanhada da caridade moral. Lembra que a gente estudou isso em outro capítulo, caridade moral e caridade material, né? Então a caridade, por exemplo, até a própria esmola, né? Se não vier acompanhada de uma empatia, né? Se aquela pessoa que está recebendo não perceber que você tem aquele espírito que está na nossa mensagem de hoje, de fraternidade, né? Que você o considera como um irmão, que você o considera capaz, mas que naquele momento sabe que ele está precisando daquela, né? daquela ajuda. Se você for com esse espírito, a pessoa se sente engrandecida. Então, porque tem uma caridade moral acompanhando, uma atitude interna, né, de respeito, né, de valorização da dignidade daquela pessoa, né, que é diferente de você dar sem, assim, né, como se eu tivesse uma posição superior, né, e vou te ajudar, né, toma aqui, que isso humilha, né? Então essa caridade, ela pode redundar até, na verdade, num malefício, porque rebaixa a pessoa, aquela pessoa que já está fragilizada, né, por estar numa condição material difícil. Além disso, vai se sentir naquele momento humilhada e vai ficar ainda mais triste, mais deprimida com aquela ação, né, que externamente parece ser caridosa, mas que internamente demonstra egoísmo, né, porque foi feita com orgulho.